bem? Você já parou para pensar o quanto que custa a sua hora de trabalho e o quão importante é você saber isso? Se você não soube responder de cara ou nunca parou para refletir sobre isso, fique ligado nesse episódio aí que eu vou te explicar um pouquinho mais. Então, a gente já conversou em alguns episódios sobre a importância da gente fazer uma gestão de recursos nossos. Então, quando a gente está falando de qualquer tipo de atividade profissional, a gente está empregando os nossos recursos lá. O principal deles é tempo e a gente está tendo um retorno quanto a isso, que é um retorno financeiro. Então é importantíssimo a gente poder saber o cálculo da nossa hora trabalhada. Por que isso é importante? Para que a gente possa tomar decisões e mesmo otimizar o nosso trabalho, a gente ser mais produtivo mesmo. Então, se de repente a pessoa tem um salário que é um salário fixo, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ver quanto que ela ganha por mês e distribuir pela quantidade de horas trabalhadas. Aí ela sabe quanto que custa a sua hora. Uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo para quem é assalariado é que você não deveria contar somente com o dinheiro do mês. Porque se você tem direitos trabalhistas, como por exemplo 13º ou férias, você tem que contar na verdade o quanto você recebe no ano, dividir pelos 12 meses e depois pelas horas trabalhadas que você tem. Tá? Isso é especialmente importante para aquelas pessoas que têm mais de uma de fontes de renda diferente ou diferentes trabalhos. Porque às vezes, como por exemplo eu, profissional liberal, novas oportunidades acabam surgindo. Como que eu sei decidir qual oportunidade é melhor do que a outra? Então uma das maneiras de ajudar a gente a tomar decisões assertivas é a gente avaliar o quanto que vale a nossa hora, trabalhada em cada um desses locais. E a gente tem uma métrica mais objetiva para ser realmente calibrada. Então, com essas informações, a gente sabe aproveitar, por exemplo, uma nova oportunidade que surge, ou mesmo quando novas coisas dependem mais da gente na vida, por exemplo, o nascimento de um filho, algum outro projeto pessoal que a gente precisa de tempo, e a gente vai ter que desescolher alguma coisa, saber o quanto vale a nossa hora, vai ajudar demais nisso, Inclusive eu quero fazer um parênteses aqui sobre a importância da gente ter diversificação na nossa renda, porque é aquela história do risco da ruína, ou você colocar todos os ovos numa cesta só. Às vezes a pessoa tem um determinado tipo de atividade que está indo super bem naquele ramo de negócio, mas de repente alguma coisa improvável, imprevista, que é um evento, um cisne negro, acaba acontecendo e de repente aquilo ali que é uma coisa muito boa pode se tornar uma coisa muito ruim. Vou dar um exemplo aqui que veio na mente. Negócio, por exemplo, de stand de tiro. No governo passado existia um favorecimento quanto a isso e realmente vários stands foram abertos. Você vê, 4 anos depois, no governo novo, agora já tem uma série de impedimentos. Com certeza isso vai acabar impactando negativamente nos negócios das pessoas que estão envolvidas nisso. Eu vejo uma questão que uma simples canetada, assim, uma mudança de lei ou de governo, impacta significativamente determinado ramo de negócio. Por exemplo, eu como profissional liberal, eu dependo das mãos. Então, por exemplo, se sofrer algum acidente ou quebrar uma mão e eu não conseguir atender, consequentemente eu fico sem ter nada de retorno daquilo ali. Então algumas coisas podem acontecer que a gente não considera e que vão levar a gente a ter uma queda na nossa renda. Quando a gente tem atividades diversificadas, são diferentes fontes de renda e preferencialmente até de ramos distintos, isso acaba deixando a gente um pouco mais antifrágil. Tem um livro do Nassim Taleb que fala sobre isso. A gente acaba ficando não só resistente, mas antifrágil, porque a gente pode aproveitar oportunidades. De repente, um local não está tão bom, o outro está melhor e vice-versa. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu tenho diferentes tipos de atividades profissionais. Se eu puder separar assim, em 2 grupos, seria na parte de cirurgião dentista, atendendo em diferentes locais, e como professor de pós-graduação, mentorias, cursos de imersão. Então o que acontecia nesse balanço? Por exemplo, tem meses, porque existe uma certa sazonalidade dos atendimentos do negócio. Por exemplo, eu trabalho com cirurgias. No mês de dezembro, no mês de janeiro, poucas pessoas querem fazer cirurgia porque não querem se afastar, por exemplo, das confraternizações, das férias. Então, naturalmente, é um mês que o consultório ele é mais barato. Quando a gente pensa em, por exemplo, questão de cursos, um curso de especialização, acaba que a gente tem todo mês você tem módulo, todo mês você tem aulas. Então o que acontecia? Meses que eu tinha realmente a agenda mais cheia no consultório, aonde a minha hora clínica vale mais, eu tenho um potencial de valer mais, o
que eu fazia? Eu me escalava como coordenador, eu tinha poder de tomar essa decisão, eu me escalava menos para as aulas, porque eu estava estava onde a minha hora era mais valorizada. Da mesma forma que, de repente, um mês que eu estava com um consultório com um movimento menor, por exemplo, como esses meses que eu falei, o que eu podia fazer? Eu podia me colocar em mais aulas e, consequentemente, compensar do outro lado. Então, como eu ia fazendo esse equilíbrio, a quantidade da minha renda ela tendia a ser mais estável, né? E a gente ter menos volatilidade. Isso nos permite mais previsibilidade. Então, vejo que entender o quanto a gente ganha por hora ajuda a gente a tomar essas decisões. Além do fato de que estamos diversificados. Então, se de repente acontece alguma coisa, como por exemplo esse exemplo da mão mesmo. Se eu tenho um acidente na mão que me impossibilita de trabalhar, como professor que eu dependo da voz, eu poderia continuar fazendo isso. Né? Da mesma forma, por exemplo, a pessoa que é CLT, ela tem algumas limitações, né? Ser autônomo, ser CLT, ser empreendedor, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Né? Então a pessoa tem algumas limitações porque talvez o salário seja fixo. Né? A pessoa como assalariada, ela recebe aquilo por mês, ela não tem chance de, por exemplo, duplicar, triplicar isso aí no mês no faturamento. Já o autônomo tem. Em contrapartida, a chance também dela ter um rendimento zero é baixa. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um dentista concursado. De repente eu tive algum acidente na mão. A lei me ampara e eu consigo receber mesmo tendo incapacidade de trabalhar. Já no consultório, já não poderia. Então veja que tudo tem vantagens e desvantagens. Então quando a gente faz uma diversificação das fontes de renda, isso é um princípio que vem do mercado financeiro de investimentos. Quando você diversifica, você não vai estar nem sendo a pessoa que mais está rendendo e ganhando, mas também você não é a pessoa que mais está perdendo, ou que está mais na baixa. Né? Então a gente tende a diluir os riscos que cada uma das atividades tem. Então é importante fazer essa diversificação. E quando a gente consegue fazer esse cálculo da hora, a gente consegue escolher melhor as oportunidades, desescolher, inclusive almejar qual que é o potencial de cada uma delas. Né? Uma coisa que é importante quando a gente pensa do ponto de vista de produtividade é a gente pensar o seguinte: se a minha hora clínica, né, ou a minha hora de trabalho, ela vale tanto, será que eu não conseguiria delegar para alguém essa hora de trabalho, onde a hora de trabalho dela é mais baixa, e aí me sobra um spread, que vai ser um ganho passivo, porque não depende diretamente da minha ação? Então isso eu aprendi, né? Eu parei para refletir sobre isso a primeira vez no livro do Tim Ferriss. Ele fala: trabalhe 4 horas por dia. Que ele dá vários exemplos, né, utilizando assistentes virtuais, né? Eu nem sabia o que era um assistente virtual, justamente para delegar trabalho com uma pessoa que tinha uma hora mais barata. Então o que é assistente virtual? Uma pessoa que vai estar remotamente e que ela vai fazer trabalhos mais mecanizados para que libere tempo. Inclusive, fazendo um MVP, né, que é o nosso episódio 0 aqui do podcast, o que eu fiz? Eu, no papel lá de coordenador de especialização, eu peguei e contratei algumas freelancers de assistente virtual para fazer algumas atividades para mim, para ver se isso efetivamente funcionava. E foi bacana porque eu coloquei no meu repertório, acabei utilizando em outros momentos. Então, por exemplo, nas plataformas online como o Workana ou GetNinjas, a gente tem diferentes tipos de freelancers que fazem esses tipos de atividades. Então, por exemplo, algumas atividades que são mecanizadas, fica mais fácil da gente conseguir treinar uma pessoa e delegar, consequentemente, essa hora ser mais baixa. De detalhe, não é só porque a gente ganha passivo, a principal ponto é porque a gente ganha horas. Então, por exemplo, eu como profissional liberal, como dentista, eu estou vendendo hora, eu não consigo ter escala, eu tenho uma quantidade X de tempo para poder atender meus pacientes. Então, realmente, eu preciso ganhar mais tempo se eu quiser atender diferentes tipos de procedimentos. Então, qualquer coisa que eu faça que me libere mais tempo para eu focar em atividades que me dão uma melhor remuneração, melhor é para mim, mesmo que a gente abra parte de uma mão lá inicialmente, né? Então eu vou dar um exemplo mesmo desse de consultório. A gente está acostumado a ter uma secretária física, certo? Que a gente vai pagar lá direitos trabalhistas, né? E tudo mais. Mas a gente pode ter uma assistente virtual que vai fazer ligação, confirmação de consulta, mandar mensagem script, acompanhamento dos pacientes, gestão dos horários, né? Onde essa pessoa, dentro dessa modalidade, não vai se enquadrar dentro dessa pessoa assalariada, né? Tem uma quantidade, você não precisa pagar a questão, por exemplo, de transporte, né? E outros tipos de encargos, a pessoa dedica uma quantidade de horas menor também, consequentemente ela sai mais barata. Então a gente consegue ter essa hora mais barata. Então é uma estratégia para a gente pensar.
E ficar pensando sempre o quê? Quais são as coisas que a gente consegue efetivamente delegar. Eu estava conversando com um amigo recentemente sobre isso, e ele veio e me falou, olha, eu faço determinada atividade em software, né, que ele faz alguns laudos lá tomográficos, e ele ganha X valor para aquilo lá, e ele faz geralmente à noite, né, em casa. Aí eu falei para ele assim, ó, por que você não contrata, por exemplo, um estagiário, um acadêmico, que é dentro dessa área sua de atuação, que teria interesse em aprender isso, você remunera ele como estagiário, ele vai receber mais em conta, você consegue fazer um procedimento operacional padrão, que é um script de como a pessoa deve fazer, treina a pessoa, isso leva um investimento de tempo, mas depois a pessoa consegue fazer aquilo lá sozinha. Então se, por exemplo, você ganha lá para cada exame, por exemplo, que a pessoa faz lá, por exemplo, R$30, mas agora você acha uma pessoa ali que você consegue pagar R$10 por exame, te sobra 20 e você não dedicou o seu tempo. Então você consegue realmente ter uma renda passiva e liberar tempo para, inclusive, aproveitar outras oportunidades ou poder investir na própria pessoa. Ele falou, pô, bacana, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então veja como é que a gente mudar um pouquinho o nosso olhar, ele ajuda. E outra coisa que é importante, além da gente ver quanto que custa a nossa hora, a gente tem que pensar nos outros tipos de recurso, que a gente vai estar utilizando também para essa questão da hora. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, num contexto, vou dar 2 exemplos hipotéticos. Então, num contexto, num local que eu atendo, um dentista, por exemplo, é R$85 a hora, né, de trabalho. Enquanto que num outro local, por exemplo, um professor seria R$100 a hora. Então, se eu olhasse somente essa métrica da hora, eu falo assim, vale mais a pena trabalhar como professor do que como dentista naquele determinado local. Sim, esse é um primeiro ponto de partida para a gente avaliar as coisas de maneira mais objetiva. Porém, a gente precisa entender outras variáveis, por exemplo, a recorrência e frequência. Talvez a atividade como aula, como eu falei da questão da coordenação, ela é pontual. Elas são, por exemplo, 3 dias na semana e não tem como você aumentar muito a quantidade de dias, ou talvez seja uma atividade como, por exemplo, palestrante ou curso de imersão, que são coisas mais esporádicas ao longo do ano, né? Enquanto que a outra atividade como dentista, por exemplo, pode ter dias fixos na agenda. Então, mesmo ganhando menos, a gente olhando o saldo no final do mês e principalmente fazendo o cálculo do saldo do ano, a gente consegue ver que existe um benefício da recorrência. Porque é aquilo, às vezes você tem uma renda que você ganha mais, mas ela é mais volátil, e você tem uma outra renda que é um pouco menor, mas é mais estável. Então, a depender dos objetivos que a gente tem de curto, médio e longo prazo, isso pode fazer mais sentido ou não. Um outro ponto que a gente tem que olhar é justamente o nosso emprego de energia. Então, por exemplo, às vezes a gente tem 2 locais que você ganha muito parecido, a questão da hora, porém um ele te desgasta muito mais emocionalmente. O que quer dizer? Se você desgasta mais, você está mais estressado. Depois você vai levar um tempo maior para se recuperar, para focar em outras atividades, para fazer outras demandas. Então isso é uma outra coisa que você tem que ver, o quanto de dor de cabeça que você tem em cada uma das atividades. Então, por exemplo, tem locais da minha atividade prática que eu não preciso preparar nada previamente, eu não levo nada para o serviço, eu apenas chego e executo o que precisa ser executado, eu não levo nada para casa. Diferente, por exemplo, na questão da docência, que quando eu vou, por exemplo, ministrar uma aula, não é somente o tempo que eu estou ministrando a aula, mas sim todo o tempo prévio da gente montando material didático, montando recursos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então a gente vai ver quanto a gente recebe por hora e, detalhe, esse outro gasto de energia adicional que a gente tem, né? Ou mesmo gasto de horas além do que aquele da atividade fim. Então agora a gente já começa a ficar mais detalhado para poder tomar realmente essas decisões. Outra coisa que a gente tem que olhar também é o grau de intensidade que a atividade nos exige. Por exemplo, estou lá na questão de aula. Quando eu estou no aula, não tem como eu mesclar, fazer pequenos intervalos, trabalhar com outras demandas. Diferente muitas vezes do que, por exemplo, o atendimento clínico. Às vezes entre um paciente e outro a gente tem um tempo para dar mais parecida, descansar um pouco, resolver outras demandas que acabam chegando no celular, vendo e-mails, né? Enquanto que quando a gente está lá na aula, a gente está realmente imerso lá dentro. Mesma coisa acontece, por exemplo, eu trabalho com procedimentos de atendimento mais longos, que duram algumas horas. Naturalmente a gente não consegue fazer isso. A gente precisa pesar, porque, por exemplo, tem locais que eu tenho um recebimento por hora menor, mas é um local onde eu consigo fazer as minhas horas renderem mais pelo seguinte motivo: me sobra tempo, e aí lá onde eu aproveito justamente para, por exemplo, ler meus livros,
para dar celeridade em outros processos. Então já passei para vocês aí a dica aí no episódio sobre livros, de como a gente lê mais. Então uma coisa que eu faço é capitalizar as minhas horas, né? Que quer dizer potencializar elas. Então tem determinados locais que eu estou lá recebendo um valor pela hora fechada, eu preciso estar lá, mas de repente parte daquelas horas não é produtiva. Então lá tem 1 hora, por exemplo, mas de repente eu utilizo somente 30 minutos naquela atividade. Aqueles outros 30 eu posso canalizar ele para atividades que vão me render algum tipo de fruto, como por exemplo, ler um livro para me trazer conhecimento que eu vou poder aplicar em outras esferas ou no mínimo me tornar uma pessoa mais interessante. Então tem locais que eu levo em consideração na minha decisão de manter dentro do meu escopo, né, justamente que permitem essa versatilidade. E uma última avaliação que a gente tem que ver quanto a essa questão, porque a gente viu então a quantidade de horas, a frequência, o gasto de energia, a intensidade, né? E a gente tem que olhar também se isso faz sentido no nosso médio a longo prazo. Porque tem algumas atividades que a gente não vai ter uma remuneração financeira boa por aquilo, toma muita energia nossa, mas faz sentido no longo prazo, porque a gente tem um recebimento não tangível. O que quer dizer isso? A gente vai acabar tendo abertura de oportunidades, conhecer novas pessoas, desenvolver novas habilidades. Então tudo isso tem que fazer sentido. É a mesma coisa a gente pegar meio que aquela questão da meta SMART e colocar aqui quanto a questão das nossas atividades. Né? Então, por exemplo, a gente tem que especificar, a gente tem que deixar de uma maneira mensurável isso. Tem o R no SMART que é de ser realista, né, e tem que estar dentro de um tempo. Então veja como é que a gente consegue mensurar tudo isso. Se a gente sabe escolher melhor, porque é um erro a gente achar que na emoção a gente decide. Às vezes a pessoa tem a impressão assim, eu gosto mais de tal serviço do que tal. De 2 atividades que eu faço, eu gosto mais de uma do que da outra. Mas será que realmente é sábio a gente levar só por esse sentimento, somente pela emoção? Né? Então, a gente colocar no papel isso ajuda muito. Outra coisa que é importante a gente falar, que estamos pensando em algum tipo de remuneração, mas essa remuneração ela não é só uma remuneração financeira. Muitas vezes a gente tem outros tipos de atividades que nos trazem satisfação, como, por exemplo, né, realização profissional. Por exemplo mesmo, eu aqui com esse projeto aqui do canal do YouTube ou do Spotify, eu não faço isso com a intenção de monetizar, até porque eu não ganho nada com isso aqui, né? Me toma muito tempo, me toma muita energia, mas me traz muita satisfação saber que eu estou podendo agregar algum tipo de informação para o próximo, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. Cerca de 3 anos atrás, eu precisei tomar algumas decisões porque novas oportunidades estavam me surgindo e eu já não tinha mais tempo na minha agenda. Ao invés de eu levar puramente a questão da emoção dentro de qual local que eu gosto mais ou não, o que eu acho que eu ganho mais ou não, o que eu fiz? Eu peguei justamente essa metodologia e apliquei. Coloquei números mesmo de quanto que custava, quanto que eu recebia por hora em cada um dos locais, depois verifiquei o gasto de energia que eu tinha fora da atividade, né, e o quanto que isso me levava para os objetivos de longo prazo que eu queria. Então espero que tenha sido significativo para vocês, né? Espero que você goste desse episódio e me deixe nos comentários para saber que a gente pode ir melhorando cada vez mais.